Que assim seja, meu amigo. Boa tarde a todos. A, a escolinha, hoje, particularmente, foi muito boa. A Carla deu uma aula, parabéns, Carla. E o Sérgio, Obrigada, presidente. À ele superou disposição. todas as expectativas na moderação da escolinha, né? E com o governador Cizenando, a gente não tem o que falar, né? É sempre 10. Vamos começar a nossa reunião, que temos o Celso hoje para nos brindar. Por favor, Fred. Vamos lá. Boa tarde, companheiros, companheiras, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Hoje é 8 de abril de 2026 e esta é a 34ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhores e senhoras, sou Fred Tavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Um instante da sua atenção e, por gentileza, quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questões protocolares e pela organização deste evento, mantenham seus microfones e demais aparelhos sonoros no modo silencioso. Para as perguntas, utilize o chat ou a mãozinha na tela. Aos convidados e visitantes, pedimos registrar o nome, posição profissional, clube a que é associado e de quem é convidado para que possamos anunciar. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Ricardo Piragini para conduzir a reunião. Obrigado, protocolo Fred Tavares. Vamos percutir o sino. Obrigado. Declaro aberta a reunião e agradeço a presença de todos nessa 34ª reunião sob o lema Unidos para fazer o bem. E peço que todos saudemos a nossa bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Nós temos hoje dois avisos, né? O primeiro, a respeito do Ateneu Rotário da medalha Lauro Ribas Braga. Estamos preparando um excelente evento, toda a comissão tem se empenhado muito, e o que nós precisamos? Nós precisamos que todos os companheiros e companheiras do nosso clube, no mínimo, façam a adesão e compareçam a essa reunião importante, além de trazerem convidados e familiares. Nós queremos integrar ainda mais os companheiros, as companheiras e suas famílias em nosso clube. E eu tenho certeza que esse jantar vai ser uma oportunidade ímpar. Por segundo, falar também do encontro Rio-São Paulo, em 28, 29 e 30 de maio. A equipe também está trabalhando, o Sérgio, o Gilberto, o Bavini, o próprio Fredimo, todos estão empenhados para que façamos um excelente encontro. Obrigado. Devolvo a palavra ao protocolo Fredimo Tavares para apresentar o palestrante do dia. Muito obrigado, presidente Ricardo Piragini. Para falar sobre o tema mercado imobiliário, tenho a grata satisfação de apresentar nosso associado e ilustre palestrante do dia, Celso Amaral.
engenheiro civil, formado pela Universidade Paulista Unip, com pós-graduação em perícias e MBA pela Universidade de São Paulo, USP, com mais de 40 anos de experiência. É especialista em avaliações e perícias de engenharia, com mais de 45 mil laudos realizados. É CEO e fundador da Amaral Dávila Engenharia Avaliações. Atua em projetos relevantes de viabilidade urbana e em arbitragem de grande porte, além de integrar instituições como IBAP São Paulo e Instituição Real de Topógrafos Credenciados, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, CBAR. No Rotary, foi presidente do Rotary Clube de São Paulo Sudeste e atualmente é membro do Rotary Clube São Paulo, sendo presidente indicado para o ano rotário 2029-2030. Esse é o nosso ilustre palestrante, para o qual peço da nossa audiência uma calorosa saudação rotária. Presidente Ricardo Piragini. Celso, a palavra é sua. Muito obrigado. Tá, eu vou compartilhar, Piragini, aqui o meu... Vamos ver se vai, né? Foi. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Se eu... Dá para vocês... Tá muito ruim, não? Não, tá bom. Não, tá ótimo. Tá bom? Tá Bom, ótimo. pessoal, primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz de participar aqui dessa pequena palestra. Eu procurei resumir ao máximo e vou fazer algo bem breve para não estourar o tempo de 20 minutos, tá? Poderia falar aqui muito tempo, mas eu procurei fazer realmente uma pequena análise do mercado imobiliário para que a gente tenha uma ideia, porque quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente não tem ideia do tamanho do mercado imobiliário de São Paulo, que é algo enorme e extremamente importante para a economia da cidade e a economia do Brasil. Então, vamos começar. E antes de começar, eu também gostaria de fazer uma homenagem para o meu sócio, João Dávila, que foi governador do Rotary Club. E o João Dávila faria aniversário hoje, né? E além de felicitações que ele merece, o João Dávila foi uma pessoa muito importante na engenharia de avaliações do Brasil, pelas metodologias que foram desenvolvidas, especialmente nas operações urbanas consorciadas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Então, mudou a página, né? Não sei, vocês estão vendo, houve uma mudança de página ou não? Tamanho de mercado, é isso? Tamanho do mercado residencial. Então, vamos lá. Eu coloquei apenas os 2 últimos anos, 2024 e 2025, e eu vou aqui já no VGV atualizado para mostrar que a soma desses 2 anos, né, daria 141 bilhões de reais. Quer dizer, é um valor realmente expressivo, né? Em 2005 ainda foi maior. E nós... opa, não. E nós podemos verificar também que o valor médio da unidade foi de 13 mil reais o metro quadrado. Então, se você pegar todas as unidades vendidas, lançadas e vendidas, e dividir por pegar o VGV, dividir pelo número de unidades, daria 13 mil reais o metro quadrado, que não é nem os 40 mil que a gente verifica, até 60 mil reais o metro quadrado em unidades de altíssimo padrão,
né? E nem aquelas unidades que são lançadas para pessoas de baixa renda, que são lançadas a 7, 8, 12 mil reais o metro quadrado. Então, a média é meio burra, mas é para vocês verem a grandiosidade do mercado imobiliário. Então, nós temos aqui um mercado imobiliário que está crescendo de 24 para 25, e a gente tem que entender se isso é bom ou isso é ruim, né? Isso nós vamos conversar. E o VGV, ou seja, o valor geral de vendas de 24 para 25, aumentou 25% nesse período, o que é muita coisa, né? Então, a gente tem que entender se isso realmente tem sentido, né? O número de lançamentos também cresceu. Então, se nós observarmos, cresceu de 442 lançamentos para 503 lançamentos. Cidade de São Paulo, pessoal. Estou falando cidade de São Paulo. Houve um aumento de 13,80 no número de lançamentos. Bom, se o VGV cresceu 25% e só cresceu 13,80 no número de lançamentos, é porque foram lançados muitos edifícios e empreendimentos de baixa renda. E o que realmente tem acontecido em São Paulo. O número de unidades também aumentou, foi para 137 mil unidades lançadas. O ano passado, 113 mil unidades lançadas. É uma quantidade gigantesca, e São Paulo, com isso, está correndo atrás do grande delay que existe para o mercado residencial de pessoas de baixíssima renda, o que é muito bom, porque diminui um pouco a diferença e dá um conforto maior, a diferença social e um conforto maior para essa população que tanto necessita. Agora começamos os problemas, né? Em 2004, foram vendidas 92 mil unidades. Em 2025, só 77 mil unidades. Então, embora em 2025 possamos observar que houve uma quantidade maior de unidades lançadas, as unidades vendidas foram 16,40 menores do número de unidades vendidas no ano anterior, o que não é bom. Obrigado, aparece na hora, eu não tomo. Eu tomei um antes. Ela tá no banheiro. Ela tá no banheiro. Eu tô avisando ela. Vai, vamos lá. Acho que o seu microfone está aberto, né, Idi? Boa tarde a todos. Tudo bem? Melhor agora, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Que bom. Vamos lá. Vamos Então, aprender. não, será um prazer, sabe disso. Ainda bem que você está aí. E então, como eu falei, o fato é que o número de unidades vendidas caiu, né? E caiu, daqui a pouco a gente fala por quê. E o estoque aumentando. Ou seja, o ideal é que o estoque tenha que o número de unidades vendidas e o número de unidades lançadas tenha aproximadamente um número aproximado mesmo, né? Não haja uma discrepância, né? Se faltar estoque, os preços sobem. Se sobrar estoque, significa que tem muita gente que não está vendendo. E se não está vendendo, isso pode criar problema para as incorporadoras. A área útil privativa, houve um aumento grande em 2025 da quantidade de área privativa lançada, né? Mas olha que interessante, pessoal. A área média do apartamento em São Paulo, média, é de 43 metros quadrados. Isso diminuiu muito, porque há 15 anos atrás, mais ou menos, era de 67 metros quadrados.
agora está caindo e está em 43 metros quadrados, e eu estimo que isso chegue a 40 metros quadrados, bem próximo. Não só pela quantidade de edifícios voltados à classe mais popular, mas também porque, dado que houve um incentivo na construção de edifícios ao longo de vias que têm serviços de transporte, como, por exemplo, a Rebouças, como, por exemplo, a Avenida Santo Amaro, né, onde você pode construir 6 vezes até. Lá se lançaram muitos edifícios com baixíssima área. Então, é uma tendência em São Paulo, são edifícios normalmente caros, que, a meu ver, também teremos aí uma super oferta em breve. Bom, falando um pouquinho das incorporadoras, para que vocês possam olhar, tem aqui, se você olhar 24 e 25, a incorporadora, algumas incorporadoras estão realmente se destacando. Então, olhando as 3 primeiras, que são as que mais se destacam, a Plano e Plano, voltada à baixa renda, a Cury, voltada à baixa renda, principalmente, e a Cirela, voltada à alta renda. Algo interessante de citar é que a Plano e Plano é uma empresa Cirela. Então, a Cirela, se você somar os 7 milhões, mais ou menos, com os 4 milhões e meio, ela tem 11,5 bilhões de lançamentos em São Paulo em 2025. É uma potência. Realmente é uma potência, é a empresa mais sólida do mercado brasileiro, mais estruturada, e isso deve continuar pelos próximos anos. Temos também a CUNY, que, por sinal, foi a empresa que a Fundação de Rotarianos de São Paulo vendeu o terreno que pertencia à faculdade, Rio Branco. Nós vendemos para a Cury. É uma empresa também muito estruturada e pelo volume de lançamentos, vocês verificam que é realmente uma potência, né? E a Plano e Plano, que era uma empresa pequena, a Cirela comprou e abriu o braço de Popular, deixando a Cirela, efetivamente, a construtora Cirela, voltada ao alto e altíssimo padrão. E é o Plano e Plano para médio, baixo e baixo padrão, né? Houve uma divisão bastante interessante. Você tem empresas também como a Banks, que é a antiga Bueno Neto, que é uma empresa que se destaca também por ter lançado aquele empreendimento na Marginal Pinheiros, Parque Global, que é um empreendimento espetacular, que vai virar um bairro, na realidade. É um empreendimento com edifícios de 40 andares, shopping center, vai ter um shopping center maior que o Shopping Morumbi, e também vai ter uma unidade que está terminando, por sinal, do Albert Einstein, né? Ou seja, são empresas muito diferenciadas. A Tecnisa, que está aqui no finalzinho, é uma empresa que aparece em 2024 e não em 25, porque em 24 ela lançou aquele empreendimento em Perdizes, né, que é um empreendimento bastante interessante, que na realidade ali é Perdizes já divisa com a Barra Funda, né? É um empreendimento bastante significativo, né? E nós temos aqui algumas construtoras fora de São Paulo, por exemplo, a Direcional é uma construtora de fora de São Paulo, a Canopus é uma construtora mineira, né? E a Izetec é uma construtora de São Paulo, e a IVE também de São Paulo. Mas vocês notem que, por exemplo, uma grande empresa brasileira sumiu, que é a Gafisa. A Gafisa sumiu completamente desse ranking, porque
ela passa por momentos extremamente difíceis, ainda mais porque o CEO da Gafisa é o Tanuri, que está envolvido também com o Banco Master, né? Então, infelizmente, uma empresa tão tradicional que, aliás, eu trabalhei na Gomes de Almeida Fernandes há alguns anos e eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, mas sabe-se lá o futuro do que vai acontecer com a empresa, né? Então, aqui, ainda falando de detalhes, nós temos aqui a comparação nessas barrinhas das empresas que estão se destacando, né? A Cirela é evidente que ela deveria, aliás, eu não entendi por quê, deixa eu ver aqui, ela está, tem alguma coisa errada, porque ela deveria estar em primeiríssimo lugar, mas provavelmente quem escreveu aqui, escreveu equivocadamente o, a barra, né? Os dizeres da barra. Mas a Cirela, se você somar junto com a Plano e Plano, ela vai ter um destaque absurdamente acima das outras empresas, né? Ah, isso é número de lançamentos. Então, aqui, na realidade, não é em valor de VGV, aqui é número de lançamentos. Então, a Cirela está certo, então. A Cirela, ela tem menos lançamentos, mas são lançamentos muito mais caros. Por isso que em VGV ela parece destacada. Então, se nota que, em termos de valores, mesmo tendo lançado muito menos, ela tem um VGV muito maior que os outros concorrentes, né? Queria falar também de áreas de São Paulo que estão crescendo muito, né? Eu fico feliz de falar dessas áreas por uma razão muito simples. Eu e o João Dávila trabalhamos em todas essas áreas. Desenvolvemos todos os estudos para a Prefeitura de São Paulo, das operações urbanas Água Espraiada, Faria Lima, e também desenvolvemos tudo da operação urbana Água Branca, assim como no Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Aqui, os estudos de desenvolvimento imobiliário foram todos da Amaral Dávila, né, para lançamento dos CEPACs. Então, nesse ponto é que eu digo que o João foi extremamente importante no desenvolvimento da metodologia. Essas são áreas, quando vocês olham aqui a água espraiada, até aproximadamente 15 anos atrás, essa região era extremamente afavelada. A avenida tinha quase 100 mil pessoas morando. E vocês verificam que ela é hoje, né? Uma avenida super valiosa, uma avenida reciclada, trocou a pele e que já arrecadou mais de 5 bilhões de reais com venda de CEPAC, 1 bilhão de dólares aproximadamente com a venda de CEPACs, desses estudos que nós fazemos. E, aliás, estamos fazendo um novo estudo para a operação urbana Água Espraiada para a Prefeitura de São Paulo, visando um novo leilão que será executado no segundo semestre de 2026. Também temos aqui a Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Essa operação eu trabalhei desde o início, desde os primeiros momentos, é uma região, aquela nova Faria Lima, todinha foi aberta devido aos recursos angariados nas operações urbanas, e essa operação urbana já arrecadou quase cerca de 10 bilhões de reais. Ou seja, são recursos que a prefeitura arrecada por causa de construções efetuadas dentro desse perímetro, com venda de potencial de construção. E os recursos são investidos dentro da área das operações urbanas. Então, isso é algo extremamente valioso. E agora, na última, o leilão que houve o ano passado, arrecadamos mais 3 bilhões de reais aproximadamente. Houve uma alteração na lei e que diz o seguinte, que aproximadamente 30% do que foi arrecadado será utilizado para investimento fora da área de operação urbana, que será uma área secundária, que será o Morumbi. Então, o Morumbi terá um investimento em breve de 3 bilhões de reais para a requalificação das favelas de Paraisópolis, Real Parque,
Porto Seguro, e eu esqueci o nome da outra favela. E que eu digo requalificação não é só construção de edifícios, que também serão construídos, mas abertura de avenidas, implementação de rede de esgoto, água, iluminação pública, ou seja, formalizando a favela e realmente transformando em um bairro, né? O que é muito importante para uma cidade de São Paulo, especialmente para o bairro do Morumbi, que está sendo durante tantos anos, esquecidos pelos governadores, né? E prefeitos que passaram nessa cidade. Também temos aqui a Operação Urbana Água Branca, que é uma outra área de requalificação urbana, que é uma área que, inclusive, estava localizado o empreendimento, o imóvel da Fundação de Rotariano de São Paulo, né, que era usado pelas faculdades. Essa área também é uma área que também está sendo incentivada por meio das operações urbanas consorciadas à Água Branca. E em breve nós devemos também fazer um estudo para a Prefeitura de São Paulo, que é um estudo extremamente complexo, provavelmente vai ter uma duração aí de 6 meses a 1 ano só de estudos, de melhor aproveitamento que a gente chama da região dos bairros do Tamanduateí, que aí nós vamos pegar bairros da Moca, do Ipiranga, Vila Carioca e Vila Prudente. Será um momento bastante importante que passará essa região, pois a Prefeitura de São Paulo estima resolver problemas gravíssimos que ainda há com a parte de esgotos, inundações e construção de edificações de interesse popular. Então, pessoal, eu fiz uma breve explanação para não deixar todo mundo aqui dormindo nessa pequena palestra, e eu estou aberto a perguntas. Estou à disposição. Muito obrigado. Oi, Celso. Tudo Celso, bem? Tudo tudo bom, bom? meu companheiro de Sudeste, agora companheiro de São Paulão? Grata coincidência, muito felicidade em te encontrar aqui. Celso, eu queria te perguntar uma coisa rapidamente. É assim, é um problema que está afligindo tanto os bairros mais considerados nobres, como até os mais aqui periféricos, que é o excesso de construções, entendeu? Por exemplo, em Moema, lá, estão querendo fazer uns empreendimentos lá que o pessoal está arrancando os cabelos, porque lá já é travado, né, pelo tamanho das ruas, e, e e vai piorar mais ainda. Por outro lado, aqui na região da Zona Leste, terrenos antes que seriam destinados a galpões de logística, data centers, depósitos, essas coisas, também estão erguendo torres enormes, né? Sim. E a infraestrutura da cidade, tanto lá como cá, não aguenta, entendeu? Como é que você vê esse problema, querido? E quais seriam Então, eventuais soluções? por isso que a gente eu gosto muito das operações urbanas, porque as operações urbanas, você pega uma terra arrasada com potencial imobiliário, você faz um empreendimento, é, você faz leilões, arrecada CEPACs, faz a obra na frente, então você abre avenidas, você coloca infraestrutura, você planeja e faz um estudo de planejamento urbanístico para que a cidade seja aproveitada. Então, a Faria Lima fizemos isso com menor ênfase na água espraiada, fizemos isso também
na operação urbana Porto Maravilha, e em cada operação urbana a gente melhora, porque a gente vai vendo os erros das primeiras e vai melhorando as operações urbanas e, consequentemente, o resultado. Agora, isso é um problema de São Paulo, tem já faz muito tempo, porque o zoneamento é muito permissivo, são aprovadas leis que incentivam o aproveitamento urbano, esquecendo-se que tem que andar no mesmo ritmo a abertura de novas avenidas, a rede de hidráulica, a rede de esgoto, água potável, etc, etc, etc. Então, vocês vejam, ali em Moema, você pega aquela avenida onde tinha o buffet colonial, né? Por exemplo, aquela avenida inteirinha foi tomada por grandes edifícios. Eu até entendo que os grandes edifícios ali têm vista para o parque, é muito interessante, sim, a existência deles, só que você acaba não investindo também em infraestrutura urbana, e isso só leva a um problema maior. O metrô, infelizmente, está andando mais rapidamente com o Tarcísio, mas o metrô é lento. Então, por exemplo, agora vai sair o metrô que vai passar ali próximo da Faria Lima. Ele vai sair provavelmente da Vila Leopoldina, virar ali por Pinheiros, entra na paralela da Faria Lima, ele não vai correr na Faria Lima, vai correr numa paralela da Faria Lima, vai a Hélio Pellegrino, e Hélio Pellegrino vai até a estação ali do metrô, na Igreja de Moema, e futuramente irá até o Ipiranga, né? Então, são obras muito lentas, infelizmente. Graças a Deus, muitas estão sendo executadas, né? Por exemplo, a linha Laranja, que é uma linha excepcional, que sai da Vila Brasilândia, vai para o centro no primeiro momento, depois vai até Higienópolis, né? E vai ainda mais para frente. Então, isso é excelente, porque você acaba, mesmo construindo mais, você tem como é, absorver esse público. Ainda dentro das áreas das operações urbanas, são leis específicas que se sobrepõem à lei de zoneamento. Então, você consegue colocar dentro dessas legislações, por exemplo, algo que não é exigido. Então, por exemplo, a gente coloca dentro das áreas de operações a necessidade de você fazer um mini piscinão dentro dos edifícios. Então, os edifícios não vão contribuir para que ocorra, mesmo impermeabilizando mais o solo, não ocorra alagamentos, né? Então, a gente faz uma série de exigências para que os empreendimentos tenham um padrão de qualidade melhor, né? Então, isso é extremamente bom para a cidade, né? Agora, você vê na Zona Leste, por que está acontecendo que os empreendimentos, os galpões estão sendo expulsos? Por causa da valorização da terra. O galpão, você não consegue colocar o galpão num lugar que a terra vale R$ 2.000 o metro quadrado, R$ 3.000 o metro quadrado. Ele já vai sair daí e vai embora. Vocês reparam também que posto de gasolina em São Paulo está desaparecendo? Pode reparar, a quantidade de posto de gasolina em São Paulo está diminuindo absurdamente. Pega o bairro do Jardim, o bairro de Cima, a cada dia mais temos menos postos de gasolina. Por essa razão, preço da terra muito caro, até um posto de serviços vai para mais longe, né? Nos Jardins, por exemplo, é muito difícil você achar posto de gasolina já. Você tem 2 ou 3 postos, né? Moema está acontecendo isso. Então, quanto mais caro o preço da terra, menos algumas atividades são viáveis. Então, você pega postos de serviço, você pega galpões logísticos, obviamente, que eles são os primeiros a saírem, porque eles precisam de terrenos de grande extensão, né? E isso ocorre naturalmente. E é o problema das grandes cidades, Francisco. Celso, Assim, Celso, mas só complementando, desculpe se eu interromper alguém.
Só complementando, é assim, olha, por exemplo, aqui, né, aqui no distrito José Bonifácio, bem lá para frente, passa a Avenida Jacopêssego. Então, já havia um plano chamado Arco Leste de trazer para cá indústria, galpão, logística, essas coisas, para justamente dar emprego para o povo aqui, entendeu? Para não ter que usar o transporte público. Aí Olha, muito Não, aí muito que bem. Aí um desses terrenos agora fizeram torre popular, mas umas torres gigantescas, não parece nem que existe aquilo. E a gente ficou sabendo que a única infraestrutura que tem perto é um ponto de ônibus. Pô, aí o negócio. então, uma coisa que eu acho equivocada, por exemplo, são alguns edifícios de interesse popular que estão sendo construídos sem garagem, por exemplo, porque eles acham que o pobre não tem que ter garagem, porque ele estaria perto de um ponto de ônibus ou de uma estação de metrô. Eu discordo completamente nesse item. Aqui, por exemplo, perto da minha casa, no Morumbi, há um edifício construído exatamente assim. O que aconteceu? A rua se tornou estacionamento. Então, acho que as pessoas estão subestimando as pessoas de baixa renda, porque, na realidade, as pessoas de baixa renda têm as mesmas vontades que nós temos. Ele quer ter o seu carro. Então, o que você tem que fazer são estacionamentos próximos ao metrô, colado ao metrô. Então, você veja a coisa que acontece aqui no Morumbi. A Francisco Morato tem uma estação monstruosa do metrô, sem estacionamento do lado. O que acontece? Pela manhã, você tem congestionamento na Francisco Morato de Uber e táxi deixando as pessoas no metrô. Isso é de uma burrice enorme, né? Porque era justamente para você aliviar a, a, a Francisco Morato e você está ocasionando o congestionamento por falta de um planejamento adequado. Você podia ter Asgar, que tem em Paris, ou então na cidade de Seul, né? Onde você, inclusive, essas garagens, elas contribuem como receita para amortização do custo do metrô, mas infelizmente isso no Brasil ainda está por vir. Exceto, por exemplo, Shopping Santa Cruz ou Shopping Tatuapé, é muito raro que isso aconteça. Rubens, você queria falar alguma coisa? Eu quero. Quero. Eu quero. Pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, Ana. Eu quero saber se você responde sobre valores de imóveis. Depende. Depende do quê? Não, eu não gosto. Eu sou um avaliador, eu não gosto de chutar, eu gosto de avaliar. Mas Não, vamos lá. mais ou menos, em 8 anos. Eu sei que há uma variação de bairro para bairro, né? E também na zona rural também. Mas mais ou menos de quanto foi esse aumento do valor? Olha, o aumento foi grande. Eu acho hoje os apartamentos em São Paulo caríssimos, em via geral, em via de regra, caros, muito caros, né? Como eu falei, se você pegar hoje um edifício lançado na região da Água Espraiada, por exemplo, um edifício popular, você está lançando a 16 a 18 mil reais o metro quadrado. Eu acho um absurdo, né? Absurdo. Você pega um edifício hoje lançado na região dos Jardins, você pega 45, 50, 60 mil reais o metro, podendo chegar nesses valores. De Absurdo. Higienópolis. Hã? Em Higienópolis? É. Em Higienópolis também você tem edifícios que depende. Os edifícios mais antigos variam de 12 a 14 mil reais e os novos podem passar de 30 mil reais facilmente, né? Então, os valores têm uma alternância grande por causa da depreciação do imóvel e porque você tem uma depreciação funcional no imóvel, não só física, né? Hoje, as exigências dos novos empreendimentos requerem outros tipos de apartamentos. É um apartamento que você tem que ter uma infraestrutura para ar-condicionado, é um apartamento que você tem que ter mais vagas de garagem, mais suítes, né? Então, os apartamentos antigos perdem muito valor por causa disso.
E já está acontecendo em São Paulo aquilo que a gente previa há muito tempo, ou seja, o retrofit, né? Que são construtoras estão achando mais, até pela falta de terreno, elas estão comprando prédios antigos, reformando e transformando, requalificando o edifício para transformá-los em edifícios atuais. E na zona rural? A Houve zona algum? Não, sim, também. Se você pegar, eu tenho o departamento rural na Amaral Dávila, eu tenho o departamento de agronegócios. Sim, eu faço avaliações para o Citibank, por exemplo, na área rural, no Brasil inteiro. A área rural subiu absurdamente, né? Na zona Absurdamente. da Via Dutra também? Naquela região da Via Dutra, que eu não considero nem rural, porque ali são glebas de expansões urbanas. Cresceu muito, não só por causa de loteamentos, mas principalmente por causa de empreendimentos logísticos, né, que existem. A gente avalia muito para os fundos de investimento imobiliário, e eu avalio muito empreendimentos que são ocupados pela Shopee, pelo Mercado Livre. São empreendimentos monstruosos, né, que valem 500 milhões, 400 milhões de reais, um empreendimento. Quer dizer, são investimentos realmente que eles estão fazendo no nosso país espetaculares, né? É por aí. Rubens, por Muito favor. obrigada. Celso, primeiro, parabéns aí pela apresentação, obrigado por ela, foi excelente. Deixa eu te Obrigado. perguntar, quando você fala, você mostrou um quadro lá, é que eu entrei um pouco atrasado, então você mostrou um quadro que mostra e fala em 44 metros quadrados de média. 43 metros quadrados, é. Isso é lançamento. Então, se você pegar os lançamentos de 2025, e é engraçado, se você pegar também o de 2024 e dividir a área lançada pelo número de lançamentos, você vai ver que também dá 43 metros quadrados na média. Isso significa dizer que São Paulo está investindo muito em apartamentos pequenos, muito. E é uma tendência. Se você pegar o Japão, os apartamentos, a média vai ser menor ainda, né? Se você pegar Tóquio, vai ser menor ainda do que os 43, talvez seja 28 metros quadrados. Então, o fato é que, tendo em vista que o solo ele é escasso e cada dia ele está ficando mais caro, os empreendimentos têm que ser melhor aproveitados. Então, você vai fazer empreendimentos menores. Obviamente, você vai ter sempre o alto padrão, mas o nosso país, além do que, é pobre. E nós temos que atender essa demanda da classe menos favorecida. E Agora, Não. parte desse investimento está sendo direcionado à parte menos favorecida e parte dos apartamentos menores para empreendimentos premium, caríssimos, R$ 25 mil o metro quadrado, um absurdo. Isso aí, a meu ver, vai sobrar tudo. Falar nesses apartamentos caríssimos, você falou lá na Avenida Indianópolis, que está toda virando aquela parte entre Sim. Ibirapuera República do Líbano. Não, a Ibirapuera, exatamente, vai até a Maracatins ali. Agora já está indo até mais que a Maracatins. Mas mesmo se a gente pegar a República do Líbano, ali na frente do Monte Líbano, os apartamentos são caríssimos, eles não têm recuo nenhum. Isso tem alguma lei sobre isso? Tem. Veja, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, o Secov e os incorporadores têm muita força. Sim, tem uma lei específica para isso, que se sobrepôs à lei de zoneamento que foi aprovada. Tá? Então, assim como também tem a legislação, as legislações dos corredores, né? que também faz parte esse aproveitamento na Avenida República do Líbano. Então, eles
com isso, diminuíram os recuos. Eu acho o fim da picada. Em termos de cidade, não fica bonito, não é algo que deveria ocorrer, mas ocorre. É E uma realidade. esses pontos comerciais embaixo, que também Ah, bom. são isso, que também não tem estacionamento, não tem nada. Então, é o que eu falo para você, é uma lei mal feita, porque a ideia era trazer vida para a noite noturna, né? Então, voltar como antigamente, década de 60, que você tinha lá um predinho pequenininho, embaixo você tinha uma vendinha, tinha um negócio, um comércio. Só que as coisas, como eu falo, você quer trazer uma realidade para você colocar, isso se chama fachada ativa. Você quer fazer uma fachada ativa embaixo, só que você tem que combinar com os russos, né? Porque não adianta você simplesmente colocar e exigir que a incorporadora coloque, e por causa disso ela vai ter várias vantagens de colocar, se você não tem um planejamento adequado. Então, o que está acontecendo hoje, vocês podem verificar, existem dezenas, centenas, milhares de lojas fechadas embaixo de edifícios, porque elas são inviáveis. Primeiro, você não tem estacionamento. Ah, não, eu vou fazer as pessoas andarem na calçada. Ninguém quer andar na calçada por causa da falta de segurança. Você não tem iluminação adequada, você tem uma calçada que você cai no chão, você tem uma falta de segurança enorme. Então, as pessoas não querem, né? Não querem. E, com isso, infelizmente, está prejudicando o aproveitamento, né? Então, Obrigado. imagine, estão me perguntando o que aconteceu com a PDG. O que aconteceu com a PDG, e não só com outras construtoras se vocês forem verificar, pegarem as construtoras da década de 80 e tentar transpor quantas sobreviveram até hoje, são pouquíssimas. Grande parte quebrou. Vou cortar o cabelo, volto daqui a pouco. Grande parte quebrou. Então, se você pegar, por exemplo, a construtora Adolfo Lindenberg, quebrou. Se você pegar, por exemplo, a construtora Indy, que era uma construtora enorme, quebrou. A construtora Romeu Chap Chap quebrou. Grande parte dessas empresas quebraram por causa da instabilidade do Brasil. Ora, os juros estão altíssimos, ora, temos congelamento de preços, tablitas, etc., etc. Isso é péssimo para o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele entrega a longo prazo, né? Então, tem um problema seríssimo, né? Por exemplo, o que aconteceu com a PDG? A PDG, ela tinha uma quantidade enorme de lançamentos, assim como a Encol, tá? Assim como a Encol, tá? Quantidade enorme. E houve um descasamento entre o financiamento e o recebimento das parcelas. Quebrou. Porque como vocês viram, são bilhões que você mexe aqui nos lançamentos. Não tem como. Se você tiver um descasamento de 10%, você quebra. E isso ocorreu muito no Brasil. E olha, se nós não arrumarmos nossa economia, vai ocorrer de novo. Fala, Ricardo. Oi, Celso. Primeiro, parabéns pela palestra, muito interessante. Hoje, realmente, o que se vende mais é o Minha Casa Minha Vida, fase 1, 2 e tal. Mas deixa eu perguntar, e o centro de Vende São mais Paulo? Minha Casa Minha Vida 2 e 3. A 1 ninguém quer fazer. E o centro de São Paulo, como é que está com essa nova Então, muito intenção do bom. governador? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que o centro de São Paulo se tentou fazer primeiro uma operação urbana consorciada lá atrás, Operação Centro. Não deu certo. Por quê? Porque foi uma operação, como foi o início das operações urbanas também, se tentou fazer uma operação urbana para se abranger o centro de São Paulo inteiro. Isso não deu certo. Por quê? Porque
Quando você vendia algum tipo de CEPAC para investimento e você tinha aquele dinheiro para investimento, você investia um percentual de numa região, outro percentual na outra região, outro percentual na outra região, o dinheiro pulverizou. Então, você não faz isso. O que você faz, você é uma recuperação por blocos. E é o que o Tarcísio vai fazer agora. A ideia do Tarcísio foi espetacular. Isso vai trazer e vai reavivar o centro de São Paulo. E vocês podem aguardar, daqui a poucos anos, o centro de São Paulo voltará a ter vida. Porque você só consegue restaurar o centro se você tiver vida. Se você tiver gente morando lá. Se você não tiver gente morando lá, vira lugar de ninguém, lugar de bandido, lugar de traficante, né? E é o que acontece com a maior parte dos centros das cidades. Então, tendo esse grande investimento de quase 7 bilhões que será feito no centro de São Paulo, inclusive com a transferência do Palácio do Governo aqui do Morumbi para o antigo palácio, que eu esqueci o nome. Isso, Campos Elíseos. Campos Elíseos, maravilhoso, por sinal. Bem. O centro de São Paulo realmente terá um salto qualitativo enorme, né? O que será muito bom para todos que vivem naquela região e bom para a cidade de São Paulo. E bom para investimento, Celso? Sem dúvida. Vão ter muitos negócios ali, os preços estão subindo dos imóveis, né? Então, já tem diversas incorporadoras comprando edifícios trabalhando, inclusive, com o restauro desses edifícios e também com retrofit. Tem até uma empresa francesa fazendo isso já em São Paulo, que ela já fez uns 4 ou 5 edifícios. Então, eu acho que vai ser um bom momento para São Paulo. Um bom momento para São Paulo. Celso, extremamente interessante sua palestra. Eu acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas. Mas a gente tem a limitação de horário, então eu queria te parabenizar e te entregar simbolicamente, virtualmente, o seu certificado e depois, pessoalmente, nós faremos a entrega. Ah, que bom, que bom. Vamos que passar ótimo. o certificado? Ué, demora às vezes um pouquinho. Coisa de internet, né? Olha, Opa, pronto. aí. Faremos brevemente a entrega pessoalmente. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu me coloco à disposição. Quem tiver mais alguma dúvida, estou à disposição para me ligar ou então no clube a gente conversar. Tá bom? Combinado. A gente tem, acho que a última pergunta da Beth, e aí eu já passo a palavra para o nosso protocolo Fredimo Tavares. Ah, perfeito. Obrigado. Imagina. Vocês me ouvem? Sim. É o seguinte, eu vejo que no caso da infraestrutura urbana, para a construção dos prédios, edifícios, ou o que seja, sempre tem que se olha-se só a lei de zoneamento, mas não existe uma parceria público-privada junto com os órgãos, no caso, prefeitura, para fazerem, por exemplo, piscinões, asfaltamento de avenidas, alargamento, como foi o caso da Faria Lima, e basicamente tem os Faria Limers, que são as instituições financeiras lá mais do que de moradia. Moradias são mais para trás. E a Faria Lima é mais realmente das instituições financeiras, bancos, ou o que seja, nesse setor. E o que acontece sobre essas parcerias público-privadas, as PPPs? Então, ali não tem muito. Construtoras, isso é uma coisa muito importante que haja. Então, ali você não tem. Sabe, um lugar de São Paulo onde tem uma parceria público-privada
é aquela região da Vila Leopoldina, onde a Votorantim tem muitos terrenos, e ela propôs à Prefeitura de São Paulo a aprovação de um estudo, que, aliás, fomos nós que fizemos também, que foi o estudo que se chama PIL da Vila Leopoldina. É um programa de intervenção urbanística, que é uma intervenção menor do que uma operação urbana. Ia pegar uma parte grande da Vila Leopoldina, mas você sabe que o Brasil nada é fácil, né? Esse plano maravilhoso, um projeto urbanístico espetacular, demorou quase 10 anos para ser aprovado na Câmara, né? Então, é triste ver esse tipo de coisa, que São Paulo precisa tanto, mas então não anda, sabe? Então, se você não tiver a prefeitura tocando, não anda. Por exemplo, eu avaliei o SEASA. O SEASA avaliei para que ele saísse de lá. Mas aí o que aconteceu? Houve uma briga entre o Bolsonaro e o João Dória. Então, o SEASA acabou não saindo. Então, essas coisas políticas, esses problemas atrapalham extremamente o desenvolvimento de nossa cidade. É uma realidade isso. Mas também não podem ajudar? Olha, o setor público, se você não tiver uma estabilidade, ele não vai entrar no meio da briga. Tá? Se você não tiver uma certeza de que o projeto vai sair, ele não vai ficar como o Votorantim ficou 10 anos aguardando. Vai para fazer outra coisa, entendeu? Nosso país é muito enrolado, é uma pena. Isso. Vamos desenrolar isso aí, então. Tá bom. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Não, a gente não pode perder a esperança. Dias melhores, se Deus quiser. Obrigado. Fredmo, por favor. Muito obrigado, presidente. Parabéns, Celso. Uma apresentação maravilhosa, viu? Se puder disponibilizar para nós, seria melhor ainda. Não, vou mandar para vocês aqui. Com satisfação, registramos as presenças das autoridades rotárias, convidados de nossos associados, mas eu gostaria de fazer um destaque especial aqui para 4 pessoas. A Inês, a nossa mais recente aquisição, o Baru, que está conosco, entre nós aqui, a Adriana Calvo, visitante, e a Vitória Jesus, também visitante. Muito obrigado a todos, meu abraço, bom fim de semana e até o dia 15, né? Presidente Ricardo Pirajá. Estaremos lá. Obrigado. Fredmo, também o Ulisses Prates, que tomou posse na semana passada. Poxa vida, eu não vi aqui. Vou ligar pessoalmente. Ligar não pode ser por outra via, tem que ser pessoalmente. Mas vou ligar para ele e me desculpar. O Ulisses, pelo amor de Deus. Não, estou aqui. Obrigado, Chicane. Muito obrigado, Chicane. Então. Poxa, Ulisses, não tinha visto você, Ulisses. Sem problemas, eu fico. Mas foi bom porque registramos, tá vendo? Você ficou na evidência, tá vendo? Ótimo. Bem, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, Celso, parabéns pela clareza e pelo conteúdo passado em tão pouco tempo. Eu quero, então, declarar encerrada a nossa reunião e peço para que percutamos o sino. Muito obrigado. Eu vou pedir licença.